A paz seja com todos. Boa noite. Amiga, você não quer falar? É mesmo? Que bom estar entre amigos tão preciosos, queridos. Eu já venho acompanhando vocês e orando por essa região, por esse campo tão precioso. É muito bom estar aqui, essa casa linda, né? Linda mesmo. Uma cidade que eu frequentava na minha infância, que tinha muitos sítios, né? Não sei como que está hoje, mas eu gostava muito de visitar os sítios por aqui. E é muito bom retornar a essa cidade. É muito bom mesmo. Trago o abraço do pastor Marcos Bastos, a nossa irmã Bia. É uma alegria mesmo poder estar aqui com vocês. O texto que eu quero compartilhar com os irmãos está em Lucas, capítulo 24, e o pastor Ailton gentilmente citou aí esse nosso trabalho, né? Temos nossos livros que estão aí e temos dois títulos recém-lançados. Um é outubro do ano passado, que é o Temor do Senhor, mas só tem 2 exemplares aí. Quem pegar primeiro, quem chegar primeiro, né? Porque só tem esses 2 mesmo, não tem mais, pelo menos por enquanto. E temos também o recém-lançado, lançamos agora dia 1º de maio, Discipulado Transformador, que é uma obra de anos de reflexão, de estudo, e finalmente saiu. E eu considero a pérola, né? Deus presenteou, é Deus mesmo, não é meu, é o Senhor. É o Senhor nos concedeu essa graça, esse privilégio de compartilhar. E foi muito bom poder passar por esse processo. E certamente vocês que puderem adquirir serão abençoados. E tem o terceiro também, está aí, que é Ainda há Pastores. É um livro, já tem 5 anos que foi lançado. Tem poucas unidades também, mas é um livro extremamente importante para quem precisa reconhecer o ministério do pastor à moda antiga. Mas não é um livro para pastores exclusivamente, é para a igreja entender o papel do pastor. O pastor que ama a palavra, que dedica na palavra. Muitas das vezes criticamos o pastor, porque o pastor não troca a lâmpada, porque o pastor não... Cada um no seu lugar, né? Então esse livro é muito importante. É um livro extremamente... Não é à toa que Paulo escreve e o Espírito Santo deixou a carta de Timóteo, 1ª, 2ª Timóteo, Tito. Não é um livro, não é uma carta só para líderes, isso é para a igreja. Entender o papel de cada um, da sua liderança. E honrar os líderes, e honrar os seus pastores. É importante isso. Agora, voltando para Lucas, capítulo 24, o texto, Lucas 24, verso 13. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, e ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém,
Os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? E ele lhe perguntou: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. E é verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreendeu, indo de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não ouviram. 25. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles os convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde, e o dia já chegando ao fim. E entrando para ficar com eles, e aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, e depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas desapareceu da presença deles e disseram uns aos outros: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? O cenário que encontramos nesse capítulo é um cenário de tristeza, frustração, voltando atrás em sua missão. Após a crucificação, caminham para longe do projeto de Deus. Eles viram milagres, ouviram ensinamentos poderosos, mas o trauma da cruz abafou a chama. Estavam informados, mas não inflamados. A mente conhecia as Escrituras, mas o coração não sentia quem falava com eles. Eles estavam indo embora de Jerusalém. Jerusalém, lugar de paz. Mas que naqueles últimos tempos se tornou lugar de confusão. Estavam indo embora para Emaús, lugar de fuga, de esconderijo. E assim também, há momentos em que a alma sabe que está fugindo. Há momentos pelos quais nós queremos fugir. Saiu de cena. Há crentes, há irmãos
conhece o texto, mas não o fogo. Há homens e mulheres que pregam sobre Jesus, mas não o percebem ao lado, caminhando lado a lado conosco. Famílias que frequentam Jerusalém, mas moram em Emaús. Muitos hoje estão bem informados, mas distantes de Deus. Teologicamente corretos, mas espiritualmente estagnados. Eu te pergunto, você já caminhou sem direção, mesmo sabendo da verdade? Você já foi caminhando pelas ruas, sabendo o seu destino, mas fugindo? Aqui nós precisamos trazer à memória que um coração abrasado é aquele que tem como marca e característica andar com Jesus. E é no caminho, é na jornada, é no processo que Jesus se revela para transformar as nossas vidas por completo. Quando Jesus se aproximou, mesmo fugindo, mesmo em fuga, Jesus se aproximou. Ele não deu sermão. Ele não chamou a atenção. Mas ele se colocou ao lado para caminhar junto. Ele não se revela de imediato, mas ele escuta. Ele caminha. E ele ensina com mansidão, com paciência. Jesus, com intencionalidade, ele está formando o coração. Mas pasme, ele não quer apenas informar a mente, o cérebro, ele quer trazer à tona o fogo. Jesus não dá resposta rápida, não. Mas ele acende corações com perguntas profundas. Jesus, ele reaviva o coração. Ele acende o coração. Ele permite que aqueles discípulos tenham um coração abrasado. Mas não com o evento, mas com a palavra. Com a explicação do texto.
na narrativa da história dos feitos de Deus, nas recordações das promessas que Deus fez ao povo de Israel. A palavra exposta aqui não é uma palestra, não é uma palestra, é a revelação e o partir do pão não é uma ceia comum, não, é a epifania, Deus conosco. Porventura, não nos ardia o coração quando Ele nos falava pelo caminho e nos expunha as Escrituras? O segredo do discipulado de Jesus não é sobre a velocidade da jornada, mas sobre a intensidade do encontro. Não é a mágica, não é a velocidade, é a presença, é o encontro, é a manifestação daquele que sabe escutar e perguntar de forma intensa e se revelar com amor. Discipulado começa quando Jesus, ele deixa de ser um tema e passa a ser uma companhia constante. Não se trata de estudar um tema, se trata de ter um encontro com Ele. Não é evento, é caminho, é jornada, é processo. Eventos podem emocionar, mas só os caminhos, os processos e as jornadas que transformam. Discipulado é a arte de caminhar com o outro até que ele reconheça Jesus. Discipulado é a arte de caminhar com o outro até que ele reconheça Jesus. Não tem a ver comigo, tem a ver com ele. Não tem a ver com a igreja, tem a ver com ele. Não tem a ver com a denominação, tem a ver com ele. Não tem a ver com o projeto, tem a ver com ele. Não é só um ensino, é a escuta. É relacionamento. É vulnerabilidade. Eu defendo uma tríade no processo de discipulado com Jesus. O primeiro pilar chama-se intencionalidade. Esse texto a gente percebe que Jesus se aproxima com um propósito. E aqui está claro que ele se aproxima de quem está ferido, de quem está fugindo, de quem está doente, de quem está se desviando, de quem está se afastando.
O segundo pilar que eu percebo nesse texto chama-se sustentabilidade. Note que ele não acelera o processo. Não. Ele anda no ritmo dos discípulos, sem forçar a barra. Ele respeita a dor, ele respeita os questionamentos, ele respeita as pessoas. E o terceiro pilar é o que eu defendo, essencialismo. Ele, preste atenção nisso, ele foca na palavra. E quando ele entra na casa, ele foca no partir do pão. Ele não foca no milagre, ele não foca nos eventos, ele não foca nos espetáculos, ele foca naquilo que importa. O verdadeiro discipulador é como está escrito em Provérbios 25, verso 2. A glória de Deus é em cobrir as coisas, a glória dos homens é em quadrilhá-las, ou seja, Deus revela o que Ele quer para quem tem o coração quebrantado, para quem tem o coração ferido, para quem tem o coração afastado, machucado, mas um coração disposto a ouvir a voz daquele que ensina. O discipulado é exatamente isso, é o caminho de descobrir o que está oculto do coração e revelar a luz de Cristo. É no relacionamento que a gente começa a perceber que estamos esquisitos, que estamos complexos, que não somos autossuficientes, que dependemos um do outro. E na medida que a gente começa a escutar o Senhor por meio de pessoas simples, mas cheias do Espírito, o nosso coração começa a arder, começa a pegar fogo, e nós começamos a nos entregar. E então o Senhor o Senhor conduz ao caminho de volta a Jerusalém, ao caminho de volta ao ambiente de paz, ao caminho de volta ao Pai. Após o encontro, note que eles voltam à noite, sem medo. Sem medo, mas com pressa. Com pressa. É interessante perceber que quem tem um encontro com Jesus, ele não quer ficar sentado. Quando o coração começa a arder, quando agora não é só mais o conhecimento, é o fogo. Ele não só sabe, ele agora tem relacionamento com aquele que é o poder de todas as coisas, aquele que sabe todas as coisas. Logo, eles têm pressa em retornar. Jerusalém ainda era um lugar de perigo. Os discípulos estavam escondidos, amedrontados.
Mas o fogo que arde neles os torna incontroláveis. O medo não para. A crise não para. Pelo contrário, quando há um fogo dentro de nós, avançamos, corremos, provocamos. Quando Jesus nos aquece, voltamos à ativa. Quando Jesus nos aquece, voltamos à missão. Quando Jesus nos aquece, deixamos as fofocas, as intrigas, as reuniões sem propósito e nos condicionamos a ir e fazer discípulos. Quando Jesus nos aquece, voltamos à palavra, voltamos ao povo, para orar pelo povo, para pôr as mãos sobre o povo. Quando Jesus nos aquece, sentamos à mesa, mas não para jogar conversa fora, mas para ser canal de transformação, de cura, de restauração, de libertação. Quando Jesus nos aquece, voltamos ao discipulado de Jesus. A essência da igreja. Quem foi abrasado por Jesus não consegue mais andar sozinho e nem consegue mais fazer o que quer por si mesmo. Ele é conduzido pelo fogo. Ele é dirigido pelo fogo. Ele é proporcionado com o fogo a fazer diferença nessa geração e a causar uma revolução e fazer com que a cidade vire de cabeça para baixo. Igreja, discipulado é um ambiente, é uma cultura, não é palco, não é departamento, não é show, é anonimato, é secreto, é relacionamento. Formar Cristo em outras pessoas, Paulo diz, gerar filhos espirituais, não depende de palco, mas depende do fogo. É criar ambiente de escuta. É criar ambiente de cura. É criar ambiente de transformação, de multiplicação. É repartir o pão, é repartir a vida. Repartir o pão
no mundo grego representa algo muito simbólico, interessante. Quando eu vou à casa do meu amigo, eu levo pão e chego na casa dele, do meu amigo, eu encontro o pão que ele coloca na mesa. E então, nós partimos os pães, compartilhamos, trocamos. Daí vem o termo companhia. Aí vem a ideia de repartir o ambiente, as ideias. Não é um maior do que o outro, não existe isso. É um com o outro. É um com o outro. É um interagindo com o outro. É repartir a vida, repartir o coração. É compartilhar aquilo que você tem de melhor e receber do outro que há de melhor. É compartilhar as frustrações e ouvir as frustrações. O coração que arde com Jesus, ele reparte, ele abre o coração, ele não se isola, ele não se esconde, ele não fica sequer parado na caverna, não. A quem um dia teve um encontro com Jesus, o coração está ardendo, ele não se acomoda, ele se transforma aquele coração disponível para receber e para dar, para receber cura e para gerar cura, para receber milagre e para gerar milagre, para receber a palavra e gerar a palavra. Eu te pergunto, se o seu coração está ardendo? O seu coração ainda arde? Ou você só entende? Ou você só compreende? Ou você só ouviu falar? Retorne. 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 Retorne ao primeiro amor. Retorne a uma vida simples na palavra. Retorne ao processo. O processo que chamamos de discipulado. Retorne ao Verbo que se fez carne e habitou entre nós. A verdadeira igreja não é aquela que atrai multidões. A verdadeira igreja é aquela que reacende os corações. Não tem a ver com o espetáculo. Tem a ver com relacionamento. Transmita o fogo. Não a fórmula. Deus não unge fórmula, Deus unge pessoas. Métodos, fórmulas, isso varia de ministério para ministério, de pastor para pastor, de cidade a cidade.
Mas Jesus não nos deixou o método, Jesus deixou o Espírito Santo. Jesus deixou o Espírito Santo. Não é projeto, é cultura do reino. Não é departamento, é vida gerando vida. Reúna-se com os Emaús, reúna-se como o povo que caminhava rumo a Emaús. Reúna-se com gente que está fugindo. Gente que está fugindo para cidades escuras. Reúna-se com gente que caminha para o lugar de fuga. Reúna-se com gente frustrada, ferida, machucada. Porque a igreja não é lugar de gente perfeita. Igreja é lugar onde você é transformado para transformar outros. Forme-se ambientes terapêuticos, formem ambientes restaurador. Escute mais. Aliás, esse é um dos pontos que nós propomos com a ideia do discipulado transformador. É um caminho para reacender o coração. Eu quero que você saia daqui esta noite convencido pelo Espírito Santo de que Deus pode usar esse ambiente, a pessoa que está do seu lado, para ser bússola, lenha, para ser aquele que vai direcionar e aquecer. Se o seu coração não tem ardido mais, hoje é dia de pedir. Jesus caminha outra vez. Jesus caminha outra vez. Jesus caminha. E se ele já está ardendo, porque você está aqui já há um tempo, sendo aquecido, hoje é tempo de queimar por outros. Hoje é tempo de queimar por outros. Hoje alguns aqui estão como Cleópatra, desviando da missão, feridos pela frustração, mas Jesus está aqui. Não com pressa, mas com amor, aquecendo o seu coração. E Ele está perguntando sobre o que vocês estão conversando pelo caminho. Fique de pé. Sobre o que vocês estão conversando pelo caminho.
Qual é a conversa no seu dia a dia com o seu cônjuge, com os seus filhos? O comentário da semana é Trump, os tarifaços. Jesus amorosamente nos ensina os reinos se abalam, mas a minha palavra permanece para sempre. Meu irmão, se o teu coração já arde, é tempo de queimar por outros. Queime por outros. Abra o caminho. Torne-se um discipulador. Torne-se um guia. Torne-se a luz da terra. Seja aquele que tem sal. Seja aquele que vai se tornar o fogo que arde no deserto, que acende no deserto, o fogo que queima, o fogo que queima, o fogo que as pessoas olham, tem fogo, meu Deus, o que é isso? A esperança. A esperança. Quando o coração queima, os pés voltam ao caminho. Quando a palavra arde, a fuga vira missão. O fogo precisa arder para que o discipulado seja verdadeiramente transformador. Uma certa feita, um homem não, éramos jovens, e eu, para defender a minha tese, ainda no seminário, minha monografia, e o título era a existência de Deus. E por diversas vezes eu levava para o professor e ele, está errado, volta, faça isso, faça aquilo. E o professor arrogante, porque eu era o único pentecostal do seminário presbiteriano. E ele não acreditava que eu ia me formar. Mas eu fui provar a existência de Deus segundo Aquino, Agostinho, Calvino. E sempre dava errado, sempre errado. Chegou um dia no quarto, eu olhei e falei: Deus, tu existe mesmo? Passou alguns minutos,
o silêncio no meu coração, na minha mente. Padre, eu fiz essa pergunta. O telefone toca. E aí fui atender. Era um colega chamado Silas. E ele, Fabiano, oi, você está disponível? Eu estou, pode falar. Você está nervoso? Mais ou menos. Pode falar? Pode. Você sabe que eu estou me formando em física? Sim. Eu estou provando que Deus não existe. Você pode me ajudar? Aí, o que você está falando? A minha tese é provar que Deus não existe. Você pode me ajudar? Aí eu, vem para cá. Então ali, ele chegou e disse, vamos combinar uma coisa, Fabiano? Sim. Você fala tudo o que você sabe a respeito de Deus. Que Deus existe por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Eu já tinha refeito a monografia umas 15 vezes, então muita coisa estava na minha cabeça. Então eu comecei a falar. De repente, eu estou de costas com ele, só ouvi um barulho. Aí eu, que isso? Por que você está chorando? Porque Deus existe. Mas por que você acha que Deus existe? Porque meu coração está queimando. Aleluia. Eu olhei para ele e falei assim, é verdade. Eu não tenho que provar pela razão que Deus existe. É pela fé. É pela fé. É quem tem um encontro com Ele, é quando Ele se aproxima, quando Ele chega. E eu escrevi a monografia todinha. Eu olhei para o professor assim com a cabeça baixa e dei para ele. Ele olhou para mim. Espera aí que eu vou ler. Ele começou a ler, na medida que ele lia. Ele olhou para mim com os olhos em lágrimas e disse, 10, com louvor. Como você fez isso? É o Espírito Santo que nos move. Essa noite você saia daqui com essa consciência que não se trata de entendimento, trata-se da presença, trata-se do encontro, trata-se da manifestação, trata-se da restauração que Ele provoca de dentro para fora, e que quando Ele fala, o nosso coração começa a arder, e então a gente é impulsionado a ir. Espírito Santo, Espírito Santo, nós te louvamos. Ori candalava lava surianda lava na surianda lava na chás. Ori anda lava surianda lava surianda lava. Espírito Santo, Espírito Santo, nos mova, nos mova, nos mova, nos mova.
para além das paredes, para além da geografia, para além do nosso ambiente de casa. Nós queremos, Senhor, ser aquecidos por Ti, para ser usados como fogo. Deus, Senhor, queremos ser usados como fogo no caminho de Emaús, no encontro de gente que está em Emaús, de pessoas frustradas, feridas, machucadas, mas nós estamos sedentos para ver o Senhor agir, nós estamos sedentos para ver o Senhor curar, o Senhor restaurar, o Senhor libertar, o Senhor transformar. Senhor, nos aquece, nos aquece. Oh,